Muito bom dia, você está no canal Oswaldo Lobo. Eu sou o pastor Arthur Lobo, é uma honra ter você aqui conosco nessa manhã abençoada do Senhor. Pastor Oswaldo Lobo. Fala, povo de Deus, bom dia, graça e paz. Hoje o assunto é um assunto, inclusive, muito recorrente. Muito falado, muito né? falado. O pessoal Hoje comenta vamos falar bastante. de retaliação espiritual. Por que algumas pessoas têm essa noção? De onde veio isso? Como isso pode ser provocado? Como existe esse contra-ataque espiritual? Por que algumas pessoas não são atingidas? Outras pessoas são severamente atingidas. O assunto de hoje é retaliação espiritual. Nós vamos ficar dentro da Bíblia, rigorosamente, dentro das Escrituras Sagradas. Você vai ver o que a Bíblia fala. A verdade vai te libertar. Hoje o vídeo a gente vai estar um pouco mais com tempo limitado. Então, se você quiser saber um pouco mais ainda sobre isso e mais profundo, estudar um pouco mais sobre isso, a gente também tem os nossos cursos presencial em maio. 15 a 17 de maio, estaremos aqui em Curitiba. Inscrições pelo www.institutoexos.com. Vai aparecer aqui na tela pra gente. Aí, ó. Tá aí, ó. Vagas 15 limitadas. a 17 de maio, as vagas são limitadas. E já tem muita gente inscrita, né? É muita gente. Então, e você não pode perder, tá bom? Vai ser uma imersão, 3 dias, Isso. quinta, sexta e sábado. Inscrições pelo www.institutoexos.com. É isso aí. Se você quiser trazer sua caravana, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o WhatsApp do Instituto Êxodos, onde a gente também pode ajudar na logística aí para fazer com que todo mundo entre aí no seminário, tenha seus ingressos, sua entrada registrada. Além disso, temos os cursos no mesmo site, institutoexos.com. Institutoexos.com tem os livros, né? Os livros, estão lá. perdão. Todos os livros que eu publiquei estão lá no institutoexos.com, material que vai fartar o teu coração, vai te entregar ferramentas de defesa, de ataque. É um livro, Intercessão em Chamas. Uma das armas de guerra é a intercessão. Enfim, tá tudo aí, a gente vai falando durante aqui. E tem os cursos online. Isso. Entra na plataforma cursos.pastorlobo.com. É o link, né? cursos.pastorlobo.com, não tem o www. E ali tem 10 cursos. Todos os cursos estão com um desconto de 50%. A gente vai dar o código promocional. No final, pro final da live, a gente dá o código para vocês. Tá bom? E tem diversas formas, tem combos, tem o plano mensal, que custa R$19,90. São aulas gravadas, né? Se eu falar isso, áudio, não é ao vivo aulas, nem nada disso. Videoaulas gravadas, pode assistir, voltar, dar play. A apostila digital, tá que bom? a pessoa tem acesso na tela, enfim. Vamos Agora, o que vai ter em maio é algo único, não fique de fora, porque esse tipo de conteúdo a gente não pode divulgar aqui na internet. É o curso de guerra espiritual que eu vou dar aqui em Curitiba. Presencial. Esse ano 2025. 15 a 17 de maio, não perca. Vamos lá? Retaliação espiritual. Pastor, fala um pouquinho pra gente o que é retaliação espiritual e com base bíblica, né, para o pessoal poder entender. A noção de retaliação espiritual, ela nasce dentro do contexto da guerra espiritual, que é uma teologia nova. Ela deve ter em torno aí, no máximo, 150 anos. Ela chega no Brasil com muita força na década de 70, com o livro Livrai-nos do Mal, do Dom Bachia. Benihim, ele trabalhava muito isso na década de 90. Doutora Neuza Itioca, que já está com o Senhor, trouxe bravamente isso. Existem 4 escolas de libertação famosas, né? Uma que evita o confronto espiritual, se fundamenta no aconselhamento, que são chamados aqueles que trabalham equilibradamente. Existem a terceira onda do espírito, que tem o Peter Wagner e outros expoentes da libertação, com ênfase em demônios territoriais, em perseguições espirituais, heranças e tal. Tem aqueles que creem numa doutrina mais neopentecostal. Todas elas se complementam, nenhuma delas é integral, nenhuma delas... O que é integral é a Bíblia Sagrada. A retaliação é a ideia de que se eu enfrentar ou se eu me mover no mundo espiritual para trabalhar pelo reino de Deus, eu vou ser, de alguma maneira, perseguido pelo diabo. Então, essa noção, ela vem de um fragmento. As pessoas tiram pedacinhos da Bíblia e vão dizer, olha, quem trabalha com libertação, quem trabalha na intercessão, sofre muita perseguição, vai sofrer retaliação. E mais do que isso, o diabo vai ficar furioso. Gente, isso
é uma imaturidade espiritual. Vou deixar claro aqui, isso aqui é o que a gente chama de meninice ou de criancice espiritual. A Bíblia diz, se você abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia em Apocalipse 12:12, você vai ver que o diabo está furioso porque ele resta pouco tempo. Então, quer dizer, o fim dele já está chegando. Agora, a gente lida com um ser que é furioso porque é furioso. Ele vem ensinando para matar, roubar e destruir. Então, a noção de retaliação é uma noção que, nesse princípio, ela é falsa. No sentido de dizer assim, não, quem trabalha com libertação vai sofrer. Porque as pessoas confundem todo tipo de sofrimento como algo que vem do diabo. E é isso que a gente quer desmistificar. Existem sofrimentos que a gente causa para a gente mesmo. Sim. Existem sofrimentos que são da natureza humana. Existem sofrimentos que são causados por pessoas más e não necessariamente por uma influência demoníaca sobre a pessoa má. A natureza do ser humano. Então, só que eu quero mostrar isso biblicamente. Quando você pega Atos 19, quero mostrar um contexto. Tá. Você vê Paulo, é o único texto da Bíblia, Atos 19:11, vai dizer o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, as mãos do ser humano, ele realizava milagres, ele realizava obras extraordinárias. E aí diz que até os lençóis, os aventais de Paulo eram levados para os enfermos e deles saíam espíritos malignos, demônios, espíritos imundos. Então, Atos 19 vai dar para a gente o contexto da que a gente está falando. Aí, existem outros filhos de um outro sacerdote famoso, isso aconteceu na cidade de Éfeso. Aliás, fazer um convite aqui. Eu estive em Éfeso ano passado, fiz uma caravana lá Israel? na Turquia. Não, ano passado eu não fui em Israel, porque teve a guerra com o Hamas, né? Sim. Mas estive lá e é uma cidade, um ninho, é um sítio arqueológico muito preservado. Uma das maiores cidades arqueologicamente guardadas da Bíblia. Corinto também é muito grande. E esse ano eu vou fazer de novo uma caravana em setembro. De 1º a 13 de setembro, eu vou fazer a Jordânia, território onde viveu ali Abraão, Isaac, Jacó, né? Eles vêm para cá, e aonde o povo de Israel com Moisés entra pela terra da promessa. Entrando ali por Moabe, que hoje é a Jordânia, né? Ele atravessa por ali, fazer Jordânia e Israel de uma terça. Ainda aí já foi divulgado? Ainda não foi divulgado de forma Tô oficial, né? divulgando agora. Ah, tá. No meu Instagram, @PRLobo, tem lá. Em breve, quando tiver mais informações, a gente divulga aqui também para vocês e coloca na tela para vocês. O que acontece ali é que havia 7 filhos de um sacerdote, eles também vão expulsar um demônio, só que esse demônio avança sobre eles e massacra eles. A Bíblia diz que eles foram humilhados ali. Tem outra questão, 2 Coríntios, capítulo 12, diz que Paulo, ele ora 1, 2, 3 vezes, ele tinha um espinho na carne. E ele dá um apelido para esse espinho, chamado mensageiro de Satanás. Então, na cabeça das pessoas, ó, tá vendo? O diabo retaliou o cara. Ele foi lá, expulsou um demônio, expulsou outro demônio, curou um enfermo, fez um milagre, pregou e então, quer dizer, as pessoas têm uma noção, é uma interpretação realmente errada daquilo que é a retaliação espiritual. A retaliação demoníaca, então, foi meio que algo criado por nós, humanos. Não, ela existe. Ela existe, mas existe na vida de quem vive em pecado. É como se você quisesse lutar com um tubarão. Você viu quando aparece no vídeo, um tubarão vai dar na praia e aí ele fica na areia, assim, não pode tocar em ninguém, aí vai gente lá pegar pelo rabo. Quando você sai de dentro do ambiente tubarão, por exemplo, se você estiver dentro da água, tu vai entrar dentro de um tanque com tubarão, de uma piscina? Não. Não vai. Ele vai te devorar. Mas quando o tubarão está fora da água, ele se torna o quê? Ele se torna vítima. O predador agora sou eu. Sim. O que acontece é que as pessoas querem lutar com Satanás no ambiente de Satanás, que é o pecado. O pecado, ele provoca a abertura de portas, né? A gente chama aí de brechas, para Satanás vir e devorar a gente. Ele anda dele dobra, manda como um leão, buscando a quem possa devorar. Então, quando eu falo a retaliação, ela é provocada pelo pecado do homem. São pessoas que insistem
em viver em pecado e querem continuar lutando, querem entrar dentro do tanque do tubarão para lutar com ele, vão ser devorados. Então, é dentro desse contexto que a gente vê os ataques dos demônios. Gente, demônio, ele não entra na vida da pessoa porque ele quer. Ele não vai lá destruir a pessoa porque ele quer. A gente, numa outra live, a gente falou sobre 4 aspectos dos avanços satânicos, né? Tentação, provação vem de Deus. Tentação, oposição, opressão e possessão. A tentação, todo mundo é tentado. Jesus, a Bíblia diz que em tudo foi tentado e não pecou. Você lembra dele no deserto sendo tentado depois de jejuar. O jejum de Jesus. Sim. Você vê Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, dizendo assim, eu quis visitar vocês, mas Satanás me impediu. Oposição. Você vê Jesus no Getsemane orando e suando sangue. Aquilo ali é opressão. Agora, você tem gente na Bíblia que está possuída de espíritos imundos. Por exemplo, o endemoniado gadareno, de Lucas 8. Então, são aspectos do ataque satânico. Agora, a retaliação, ela vai acontecer na vida de gente que na verdade, está andando em pecado. Entendi. E o que é, quando a gente trata, então, de queda de guerreiros, né? Quando pessoas, elas vivem em pecado, elas ficam vulneráveis, então, aos ataques de Satanás, ficam vulneráveis a ataques demoníacos e ficam vulneráveis à retaliação espiritual. Isso? A retaliação espiritual vem diretamente depois que a pessoa trabalha com libertação. Exato. Não, às vezes não é isso. Não, às vezes não é isso. Não é só trabalhar com libertação. Eu trabalho com libertação há 30 anos e nunca fui retaliado. Por que será? Por que será? Eu sou especial? Eu não sou especial, eu sou gente, que nem você. Você me beliscar, dói. Agora, o que acontece é quando você escolhe ter uma vida de santidade. A vida de santidade não é uma vida de maluquice. Você não precisa entrar dentro do monastério para você vencer o pecado. Entendeu? O monastério é um lugar de tentativa de separação do mundo para ficar enclausurado. Deus não chamou você para ficar enclausurado. Deus chamou você para ser liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Agora, a liberdade é eu conseguir dizer não para o pecado que jaz à minha porta e sobre o qual eu devo dominar. A retaliação, esse nome nem é bíblico, vamos começar por isso. Isso é uma fundamentação de uma ideia humana, de que tem uma lei famosa chamada lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Isso está lá em Êxodo capítulo 21. Isso não é o Corão do Islã, não, gente. Isso é Bíblia sagrada. E tem muita gente que pensa, não, vou lá futucar o diabo vem aqui me futucar. Não é nada disso. O diabo ele não tem acesso à vida do crente, que está debaixo da autoridade de Jesus, fazendo o que Jesus mandou, porque Jesus diz, vão, expulsem demônios, purifiquem leprosos, puros enfermos, vocês falaram nova línguas, quer dizer, eu vou fazer o que Jesus mandou e eu ainda vou ser retaliado? O que a Bíblia diz? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, Deus manda eu lutar contra principado e potestade e vai me deixar descoberto? Não é nada disso. Então, quando você falou queda de guerreiro, de vez em quando, o diabo ele adora, sabe o quê? O vexame. É pegar um cara grande, pegar um cara forte, pegar um pastor, você vê Davi. Um pastor relevante nesse caso. Um homem de Deus dentro da igreja, uma pessoa que é um diácono, que tem uma posição. Importante. Olha só como é que ele gosta de envergonhar, de provocar, assim, olha lá, eu derrubei o guerreiro. Vou dar um exemplo do rei Davi aqui. O rei Davi, ele não perdeu. Gente, pensa um cara que não perdeu nenhuma batalha. Foi Davi. Aí, de repente, ele achou que ele devia ser recompensado. Ele falou assim, já vivi tanto em santidade, não vai ter problema nenhum eu me encontrar com a vizinha. O marido dela está fora. Você conhece a história? Está lá. 2 Samuel, capítulo 11. Ele vai dar uma cantada. Eu vou usar esse termo na vizinha. A vizinha cai na cantada dele. Ele tem uma noite de prazer. Ou seja, ele tem como o pessoal diz, eu fiquei com ela, pastor. Uma ficada, Gente, aquilo ali
provocou uma série dramática de tragédias na vida dele. Foi aquele pecado que abriu a porta para desgraça na vida dele. Você repara que depois ele se conserta, que depois ele pede perdão. O Salmo 51 é um salmo que ele está pedindo perdão. Ele fez uma canção, ele fez um louvor da igreja, vou botar no dia de hoje, para pedir perdão. Somente contra ti pequei, eu nasci em iniquidade. Ele vai contando para Deus, ó, se o senhor quisesse sacrifício, eu faria. Quanto que o senhor quer que eu invista na obra? Mas não é isso que o senhor quer. Um coração quebrantado e contrito, o senhor não vai rejeitar. Então ele se humilha diante de Deus. Aí o que acontece? Ele começa a seguir em outras batalhas. Você pega 2 Samuel 22, 2 Samuel 23, ele continua em guerra e ele não é mais tocado na guerra. Então vou botar na cabeça aqui, por que caem os guerreiros? Por que Saul caiu? São pessoas vulneráveis, né? Pessoas que estão vivendo uma vida de pecado e brincando em território que não se deve brincar. Pronto. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Por que Saul caiu? Saul foi ungido por Deus no capítulo 10. 1 Samuel 10, Saul é ungido. Cara, a unção, as pessoas não entendem isso, a unção mata. Se a pessoa tem uma unção e ela abusa dos limites da unção, a pessoa é atingida. Quer ver um cara ungido? Sansão. Sansão foi uma dor de cabeça para os seus inimigos. Ele venceu. Se ele fosse um lutador hoje do MMA, do UFC, ele teria varrido todas as categorias. Mas o que aconteceu? Ele começou a achar que ele podia pecar. Aí ele se casa com uma filistia, casou em jogo desigual, ele acha que não vai ter problema. Porque a paixão cega a pessoa. Não vai ter problema nenhum. Aí ele consegue ser traído durante a lua de mel. Sabe aquela semana de lua de mel? Ele foi traído pela mulher na lua de mel. Começa a desgraça dele. Aí ele vai afogar as mágoas. Tem um lugar perto ali onde ele vivia, chamado Gaza, que hoje todo mundo conhece, porque é aquela fronteira litorânea. Faixa de Gaza. Que fica sempre faixa de Gaza, que fica entre o Egito e Israel. É ali. Ele arrumou uma prostituta lá, e depois ele se arruma com outra mulher da vida, que é a Dalila. É uma cortesã. Ela ganha dinheiro dos filisteus para descobrir a força de Sansão. O que acontece com Sansão? Ele termina numa vida... Ele foi cego, torturado. Ele foi torturado. Aquele cara que batia em todo mundo. Então vamos lá. Retaliação espiritual. Quem deve ficar com medo disso? Quem vive em pecado. Então, seja honesto com Deus, seja honesto nas tuas finanças, seja honesto com a tua esposa. A Bíblia fala sobre não fala de perfeição, mas fala de verdade. Você pecou, confessa o pecado. Abre tua boca e diz para Deus, Deus, eu pequei, eu não quero mais pecar. Abandona o mal, como quem diz assim, isso aqui eu não vou mais. Já viu gente que não pode comer doce? Eu tenho um irmão que ele tem... O teu tio, ele tem uma doença diabetes. No sangue, diabetes. Ele não pode mais, ele não come açúcar. Isso desde que ele é garotinho. Então ele era menino. Descobriu que tinha diabetes. Então ele sabe que se comer açúcar, ele vai morrer. A gente tem que ser assim, gente. A gente sabe que o pecado vai matar a gente. Só que você usou um termo, falou gente que brinca com o pecado. É isso. Então por isso que o guerreiro cai. Então... A ênfase da gente que trabalha com libertação, com você, eu tive uma experiência essa semana tão maravilhosa. Antes, um pause aqui antes da gente continuar. Você que está assistindo a gente, se você quiser ter mais profundidade disso que a gente está falando, nós temos nossos conteúdos nos livros aqui, estão no site www.institutoexodus.com. Deixa eu levantar aqui para ver se aparece. Aí, ó. São todos os livros. Aliás, faltam 2 aqui,
que foram para edição, Blindagem contra as Trevas. Esse livro aqui, ó, 30 anos de ministério, discernimento espiritual. É muito bom, gente. Isso aqui seria, assim, o princípio de você trabalhar com libertação, guerra espiritual. Isso aqui é um best-seller, né? É um best-seller. Eu tenho um outro que tem até o selo de best-seller, né? O Casa de Paz, Cura e Libertação da Família. O Aliança de Almas, Poder Espiritual da Sexualidade. O Sangue nos Umbrais, o Treinamento de Libertação. O Estado de Guerra, que é o Treinamento de Guerra Espiritual. E a Intercessão em Chamas. Tudo isso no institutoexo.com. Aí você pode ter mais profundidade a respeito de tudo isso. Também o nosso curso presencial aqui em maio, né? 15 a 17 de maio, vamos estar juntos aqui em Curitiba. Esperamos vocês. É uma imersão, viu, gente? Começa de manhã e vai embora. Só tem hora para começar. Não tem hora para terminar. Na verdade tem, mas a gente começa às 9, tem um termina cronograma, das 10 pessoal. da noite. Tem almoço, tem janta, né? Para quem escolheu o plano com... As vagas são limitadas. Aqui na descrição do vídeo tem 2 links. O primeiro link é com o hotel, se ainda tiver vaga no hotel, porque eu acho que já deve estar encerrando tudo. E o link de baixo é o link só a inscrição, daí para você que vem ficar na casa de um amigo, né, e comer fora do hotel e tudo mais. Tá bom? Esperamos vocês. As vagas são limitadas. Aqui na descrição também tem o WhatsApp do Instituto, caso você queira trazer sua caravana da igreja e pastores, líderes. É aberto para todos, não precisa ser pastor nem ministro, certo? É aberto para todos. Então venha ser parte aqui em Curitiba presencial. Esse curso não será online, tá bom? Será diferente. Temos os cursos online também, mas são aulas gravadas. Inclusive, esse é o www, né? Cursos.pastorlou.com. Cursos.pastorlou.com. Inclusive, esses que são aulas gravadas, eles estão em promoção, né? Um desconto, promoção. Ponto de desconto, qual que é o cupom? Para os cursos individuais, não vale para combos, nem para o plano prêmio. Tá. 50% de desconto. Tem um código de desconto. Batalha Espiritual, esse é o código de desconto. Tudo junto, com tudo letra junto, maiúscula. sem espaço, né? Junto, Batalha Espiritual sem espaço, tudo junto, com letra maiúscula. Você deixa aqui na descrição do vídeo. Deixa na descrição do vídeo, todo mundo pode ver, tá bom? Vamos lá, então, pra gente dar continuidade aqui. Retaliação espiritual. Retaliação espiritual. As pessoas que você no gabinete escuta muita gente que diz: pastor, eu estou sofrendo retaliação espiritual, como eu posso cuidar disso, como eu posso tratar? Qual que é o caminho para a pessoa que sente que está vivendo um momento de retaliação na vida dela, ou que cometeu esse erro, está vivendo em pecado? Eu vou explicar uma coisa aqui. Eu vou dar aqui uma palhinha. Como é que você consegue distinguir o que é retaliação e o que não é retaliação? Tem gente que confunde, acha que é o diabo e não é. Então, primeira coisa, eu quero contar aqui. Uma vez, foi uma das situações mais diferentes que eu vi em libertação. Cada hora você encontra um caso. Eu fui fazer um casamento, isso eu nunca mais vou esquecer. E tinha uma pessoa, um casal, uma moça e um rapaz. E eu tinha uma pessoa que queria sempre falar: não, pastor, porque eu quero ajudar a libertação, eu quero aprender com você. Ela fazia parte daquele contexto, daquela igreja que eu servi, era em outra igreja que eu estava. Ela vivia insistindo, mas ela não participava do tempo da intercessão, das nossas consagrações, do nosso mover em jejum. E eu fui fazer um casamento, foi muito interessante, que na hora que eu fui orar pelos noivos, ela ficou endemoniada. Nossa. Então, tem muita gente, há um outro testemunho de uma pessoa que chegou para mim logo no final do culto de libertação e falou: pastor, quero trabalhar com libertação, essa é minha área, eu nasci para isso. E eu falei: mas ora por mim, tem pessoa que fala assim: eu estou com uma dor aqui no ombro, parece que tem um negócio pesado em cima de mim. Aí na hora que eu fui orar, ela também ficou endemoniada. Então, nessas dois casos que eu estou contando aqui, eram casos que as pessoas, elas tinham um passado de pecado e continuavam com ele no presente. O que eu estou dizendo é pessoa que quer vencer o diabo, mas quer andar no caminho do diabo, não no caminho de Deus. Então, as trevas, Deus diz que as trevas vão fugir de você. Obedeça a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, essa tem que ser... Você afugenta o diabo como? Não pecando. Então, a pessoa que não vive em pecado não precisa ter medo de nada. Entendeu? Então, a pessoa diz, quer ver uma coisa? Efésios capítulo 4, verso 26. Todo mundo conhece esse texto. Ele diz: irai-vos, mas não pequeis.
Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Então, a Bíblia está escrevendo para crente, não é para ímpio. Então, existem pecados que são permissões que a pessoa dá para o pecado, para o diabo. Eu vou falar aqui sem errar. Sem errar. Todo o processo de libertação. Qualquer um. Qualquer um. Porque a pessoa é viciada, é porque é cachaça, é porque é violento, é porque tem ódio, é porque mata, é porque rouba. Todos eles. As pessoas não entendem. Tem uma fonte só. Sabe qual é? A ausência de perdão. Todos eles. Você vai fazer o curso comigo, você vai entender. Então, quando você leva a pessoa a perdoar ou a se perdoar, ela sai livre. E o diabo odeia isso, porque essa é a garantia dele. Você vê que Jesus ele vem para perdão de pecados. É onde mantém ele aprisionado dentro da pessoa, é isso? Exato. Quer ver uma coisa? A unção de Cristo. O Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para quê? Libertar cativos, pôr liberdade dos oprimidos, abrir portas das prisões, dar vista aos cegos e anunciar o ano do perdão. É o ano aceitável do Senhor. Era um ano em Israel, quem é judeu entende muito bem. Quem é crente não entende isso, é o ano do jubileu. A cada 7 semanas de ano, ou seja, 7 vezes 7, 49. No 50º ano, todas as dívidas eram pagas. Jesus, quando ele morre na cruz, ele paga a dívida. Você não deve mais nada. Mas na cabeça do orgulhoso, ele fala, não, eu vou pagar para Deus. Eu vou pagar o que eu fiz. Eu vou pagar. Ele não se perdoa. Ou então ele não perdoa alguém. Essa culpa e essa amargura são a provocação, presta atenção nisso. A dívida que a gente tem de pecado é que provoca toda a ganância, é que provoca toda a soberba, é que provoca todo o orgulho. Uma pessoa perdoada é uma pessoa que chama Deus de Pai. Muito dos casos, então, é fácil dizer que quando se tem o perdão, a pessoa, o demônio se manifesta de forma bem expressiva, então, ou não? No caso de ódio, se manifesta com muita violência. Muita violência. E no caso da culpa, eu fiz um aborto, eu paguei para matar, aquela culpa que vira remorso. Por exemplo, Judas, ele fala assim, eu pequei contra o inocente. E ele vai se enforcar. O espírito de morte entrou, porque o espírito de morte, eu sempre ensino, ele quer matar e depois ele quer morrer. Saul, ele queria matar Davi, ele tenta matar Davi no capítulo 18, 2 vezes no capítulo 19, aí no capítulo 20 tenta matar o próprio filho, aí no capítulo 21 ele mata os profetas, mata os sacerdotes, no capítulo 31 ele se mata. Presta atenção. Judas, ele recebe dinheiro para entregar Jesus. Ele sabia que Jesus ia morrer. Você vê que o maior problema, o traidor, ele está sempre na tua mesa, comendo com você. Ele estava na ceia com o Senhor. Ele estava junto com os amigos. O traidor, ele te beija, ele deu um beijo em Jesus. O traidor é alguém próximo. O traidor não é o cara que está lá no Oriente Médio, na Ucrânia, na guerra, na Rússia, lá em Brasília. O traidor está aqui, ó, perto da gente. E aí, repara que ele entrega Jesus para morrer, mas depois ele se suicida. Em Atos capítulo 1 diz que Judas recebeu o prêmio da iniquidade. Ali no caso, é lógico que ele estava endemoniado. Se você ler João capítulo 13, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Entrou nele. Mas ali não foi retaliação. Ali foi o quê? O preço da iniquidade. Entendi. A gente tem que fechar o assunto para a gente poder despedir das pessoas. Tanta coisa para falar. Que pena, a gente vai falar então. A gente vai ter que fazer outro podcast depois com calma. Com calma. É que a gente está aqui. Deixa eu só dizer para o pessoal. Só para finalizar. Aqui, às vezes a pessoa confunde retaliação, mas é colheita. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Aí a pessoa acha que é o diabo. Não, gente. É a tua zombaria contra Deus. Então, tem gente que pensa que é o diabo e é algo chamado perseguição humana. Em 2 Timóteo 3,12, ele diz que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa diante de Deus padecerão perseguições. Tem gente que pensa que é retaliação, mas é perseguição humana. Jesus diz assim, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem, falarem todo mal contra vós por causa de mim.
grande é o vosso galardão que está no céu. Então tem gente que pensa que é o diabo, que é retaliação, mas não, eu falo que Jesus diz, ore pelo que te persegue, abençoa o que te amaldiçoa, ore por aqueles que fazem maldade com você. O próprio apóstolo Paulo, a gente começou falando de Atos 19, em Atos capítulo 20, o Espírito Santo, pega Atos 20, 22, há uma revelação. O Espírito Santo, ele revelou que ele ia ser prisão, ele tinha pela frente prisão e sofrimento. Uhum. Não era o diabo, era a vocação dele. Um sujeito que entrava numa cidade, era apedrejado, na outra era chicoteado, na outra era perseguido, na outra era preso. Gente, ele apanha em Listra, ele é expulso em Derbe, ele é preso em Filipos, ele é preso em Tessalônica. Aí quando chega em Éfeso, o Demétrio lá, o Ourives, ele de novo é preso. Quer dizer, ele tinha uma vocação. Então tem gente que confunde também a provação. Gente, Jó foi provado. Uhum. O diabo achou que, não, eu vou tirar a riqueza de Jó. O que o diabo não entendia é que a riqueza de Jó era o Senhor. Ele tirou tudo. Ele tirou os bens, tirou os camelos, tirou os bois, tirou as ovelhas, tirou os filhos, tirou a saúde. Sabe o que Jó fala? Ainda que ele me mate, nele confiarei, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não conseguiu tirar de Jó o que ele tinha, que é Deus. Você pode perder tudo. Então, vamos lá, retaliação. Só vai funcionar se você tiver uma vida em pecado. O diabo não vai te tocar. A Bíblia te garante isso. Se você nasceu de Deus, nasceu de novo, você não anda em pecado, Deus te guarda e o maligno não te toca. Pode orar, pode jejuar, pode lutar, pode guerrear, pode abençoar, pode entrar no time da intercessão, pode entrar no time da libertação. Uhum. Eu ensino tudo isso aqui com a gente, nosso curso de libertação. Queria muito pedir, você que não deixou o like, deixa o like aí, senta o dedo no like. É só apertar um botãozinho aí. Se inscreve no canal. Tá inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda essa mensagem para quem tem medo, né? Para que vença o medo e avance contra É isso aí, pessoal. Os livros no Instituto Êxodos, www.institutoexodos.com, tá bom? Esperamos vocês aqui em maio, de 15 a 17 de maio. 15 a 17 de maio, vagas limitadas, se inscreva. Já estão acabando já as vagas, já deve estar no finalzinho, então não fique de fora. Se você quiser fazer, nesse livro aqui, ó, Intercessão em Chamas, eu também tenho um curso na plataforma curso.pastorlobo.com. Eu estendo, aprofundo nesse tema da retaliação, no contra-ataque e no avanço espiritual. É o curso Intercessão em Chamas da plataforma curso.pastorlobo.com também. Cupom de desconto, Batalha Espiritual, isso. Tudo junto, com letra maiúsculas. Não é pro plano de assinatura, né? Tem uma assinatura igual Netflix, não é esse. São os cursos avulsos, tá bom? Esperamos vocês aqui em maio. Um abraço. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, pessoal. Deixa o like. Tchau, tchau.